Bom dia. Bom, coragem. É quase sexta-feira. Já percebeu? Estamos no ar, edição do dia 27 de junho do ano da graça de 2019. Estamos a falar naturalmente da cor do dinheiro. Edição matinal, edição diária. O que é que tenho para si hoje? Bastantes coisas. Tive que cortar uma série de coisas na agenda, o que me faz pensar que quem dirige os destinos de Portugal raramente acerta. Há sempre matérias para comentar, há sempre matérias para falar. E então, por onde é que vamos começar? Olha, vamos começar, deixe-me só ir aqui à agenda, que é para não falhar rigorosamente nada. Vamos começar pelo que se passou ontem no Parlamento. O PSD e o PS juntaram-se para tentarem fazer, quer dizer, juntaram-se. Tinham ideias um bocado diferentes, mas o objetivo era o mesmo. Alterar aquilo que é o estatuto da magistratura do Ministério Público. Como sabe, há duas magistraturas no Ministério Público. O Ministério Público funciona como advogado do Estado e, por outro lado, magistratura de juízes, magistratura judicial. Ora bem, o que é que se passou? O projeto do PSD e do PS, com toda a certeza, basta olhar para ali e percebe-se logo onde se quer chegar, queriam fazer alterações que deixavam ficar uma nota de politização àquilo que é o estatuto dos magistrados do Ministério Público. Bom, ponto fundamental. Aquele estatuto merece alteração? Eu acho que sim. O estatuto da magistratura do Ministério Público devia incluir mais elementos de representação da sociedade? Eu acho que sim. A questão não é se merece alteração, é que alteração. E aqui é que estava o problema. Bom, mas PSD e PS não perceberam nada do que se passou na última semana. Os sinais que foram aparecendo. Quais foram esses sinais, ou melhor, qual foi o sinal mais importante? Do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Porque na véspera, sem ninguém perguntar nada, o Sr. Presidente da República disse duas coisas muito importantes. Sim, eu telefonei à doutora Lucília Gago para apoiar na luta do Ministério Público ou da Justiça contra a corrupção. Mas eu acho que o estatuto está bem assim, não deve ser mexido. Bom, isto foi um sinal claro do Sr. Presidente da República. O que é que aconteceu ontem no Parlamento? O Parlamento vetou as alterações. Bom, é significativo. É significativo até porque o Sr. Presidente da República, prova-se por este facto concreto, tem muito mais poder e capacidade de intervenção na sociedade portuguesa do que muita gente pensa. Bom, e se para o PS isto é uma derrota que é capaz de não afetar significativamente a imagem do governo e do partido, para o PST não é bem assim. E porquê? Já lhe tinha dito aqui ontem, Rui Rio não tem noção daquilo que é os limites. A sua teimosia e a sua solidão em certas decisões impede-o de perceber que está a encaminhar-se para um abismo ou então para bater com o nariz na parede. Ontem foi exatamente isso que aconteceu. Por maioria de razão, o PST não sai bem disto porque Rui Rio tem sido aquela figura, aquele ponta de lança que tem capitaneado esta luta contra a alteração. Aliás, esta luta pela alteração dos estatutos da magistratura do Ministério Público. E, portanto, aquela derrota de ontem não surpreende rigorosamente nada. Agora, que vai penalizá-lo, vai. Segundo ponto desta conversa de hoje, vai para uma intervenção no Conselho da Europa. O Sr. Presidente da República foi lá falar sobre vários assuntos. Mas houve uma deputada espanhola que se levantou e disse isto que Vossas Excelências vão ouvir. Presidente, el último informe Greco nos dijo que Portugal es el país que menos hace por luchar en contra de la corrupción. De las recomendaciones hechas por el Consejo de Europa para garantizar la independencia de las instituciones, Portugal ha ignorado el 50% y solo ha aplicado parcialmente, y digo solo parcialmente, el 40%. Se ha conocido que el gobierno ha colocado a familiares de altos cargos del partido de gobierno en distintos puestos de responsabilidad. Desde su posición como presidente del gobierno, ¿qué va a hacer para que Portugal se tome en serio la lucha anticorrupción?
ouch! Primeiro, Portugal ignorou 50% das recomendações sobre combate à corrupção e nas outras apenas fez 25%, a metade. Mas o mais grave disto tudo foi ouvir o seu Presidente da República ser humilhado publicamente quando uma deputada lhe diz assim, sei lá, uma série de nomeações de familiares do governo, nepotismo, claro. O que é que o senhor fez? E o que é que o senhor vai fazer para garantir a independência das instituições para lutar contra a corrupção? Bom, isto foi uma chapadíssima, não é de luva branca, foi uma chapada em cheio que o Presidente da República levou. E mereceu-a. E porquê? Porque o Sr. Presidente da República não fez nada até agora, publicamente. Não me interessa se fez entre portas, ali atrás, no Palácio de Belém, não me interessa nada. O que me interessa é, publicamente, tenho que passar para os portugueses uma mensagem clara, que é assim, eu não suporto, não aceito, e vou criticar, e vou questionar o Governo e o Partido Socialista sobre esta nomeação, esta chusma de nomeações de familiares para cargos de responsabilidade, no Governo e fora dele, no âmbito do Estado. Bom, ouvir uma deputada, seja de cor política for, e seja de que país for, questionar o Sr. Presidente da República em pleno Conselho da Europa sobre isto, é de uma coisa de humilhação à sociedade portuguesa. Valia a pena que o Sr. Presidente da República pensasse nisto. Bom, terceiro ponto. Eu não conhecia isto, deixa-me ver se encontro aqui. Acho que houve uma procuradora que, ao analisar uma situação de agressão e insultos à polícia, terá dito que chamar, atenção, as palavras não são minhas, eu vou pôr isto entre aspas, filho da P, é considerado, alguém chamar isto a um agente da autoridade é considerado um grito de revolta, entre aspas, e desferir um murro no polícia é uma forma de, atenção, abrir aspas, defesa da força física exercida pelo agente policial. Eu juro que se fosse polícia, juro, e estivesse num bar difícil, quando tivesse que enfrentar situações destas, ia-me embora. Virava as costas ao problema. Sabe porquê? Porque na volta corria o risco de ouvir uma magistrada proferir uma decisão destas. Está a ver? As pessoas que estão a zelar pela ordem pública, eu não quero saber se em alguns casos há excessos ou não. Excessos, erros, há em qualquer corporação. A questão não é essa. A questão é a mensagem que isto passa para a sociedade, para os agressores e para quem está a combater as agressões. Absolutamente lamentável. Bom, último ponto do Primeiro da Ordem do Dia. Recorda-se, tem sido uma batalha da cor do dinheiro, lutar contra algumas alterações na relação creditícia entre quem pede dinheiro ao banco para comprar casa e esse mesmo banco. Isto vem a propósito da alteração da lei de bases da habitação. Cortesia da lunática Helena Roseta. E uma das alterações que eu combati aqui desde o início, que acabou aprovado ontem no Parlamento, era a ideia peregrina de alguém que pediu um empréstimo para comprar casa e depois está em dificuldades, pega na casa e entrega ao banco e diz assim, agora que se lixem, o problema é vosso. Sem querer de saber se o valor da habitação naquele momento cobre o valor do empréstimo. Bom, o PS tinha-se manifestado contra isto, porque o Bloco de Esquerda queria fazer esta alteração. Ontem no Parlamento o PS voltou a se dizer, não me digam a mim, depois destas coisas, que a extrema-esquerda não tem influência em Portugal e no poder. Tem. E tem por culpa daquilo que são as tendências que o PS faz. Isto é uma enormidade. Isto é uma estupidez. Bom, e, para não haver dúvidas, que é para você não ficar a pensar que eu estou a exagerar, vou-lhe ler, é onde isso ficou consagrado. Veja a formulação. É admitida a dação em cumprimento da dívida, extinguindo as obrigações do devedor, independentemente do valor atribuído ao imóvel para esse efeito, agora vem uma alteração. Desde que tal esteja contratualmente estabelecido, cabendo à instituição de crédito prestar essa informação antes da celebração do contrato. Bom, do mal o menos, dirá você, é verdade, porque aqui está escrito, é admitido isso se ficar contratualmente estabelecido. Eu vou fazer uma aposta consigo. Primeiro, isto é mais uma jogada do PS e do Governo para lançar poeira, fazer crer que está a aprovar uma coisa fantástica quando depois limita uma série de efeitos. E por isso mesmo é que eu acho que não devia ter sido aprovado.
Porquê? Você acha que algum banco vai deixar pôr no contrato desde que, olha, você pode entregar a casa? Acha que algum banco vai deixar fazer isto? Não vai, pois não. Bom, primeiro ponto, estamos a mentir às pessoas. Em segundo lugar, isto passa-me uma imagem para o mercado, que é, o governo e o poder político estão sempre a miscuir-se em coisas nas quais não se deviam meter. E mais, que isto, em vez de garantir às pessoas que analisem melhor a sua situação creditícia, este é que é o ponto, vai levá-las a pensar, eu não preciso preocupar muito com isto porque eu sei que posso entregar a casa ao banco. E não é verdade. Ou seja, quis tentar passar uma coisa para adoçar a boca ao eleitor, limitando-a simultaneamente. Isto, como já percebeu, é típico do Partido Socialista e do Governo. Já fez isto numa série de situações, já fez isto com os professores, já fez isto nas taxas moderadoras, é sempre a mesma tanga. É tentar levar as pessoas por tolas. As pessoas não estão. Bem, além de que coisas como estas são uma ameaça àquilo que é o funcionamento normal do mercado de crédito. Mas enfim, vamos lá então à agenda. Ponto número 1. O Bloco de Esquerda mentiu descaradamente no caso das taxas moderadoras. Eu já lhe tinha dado aqui o exemplo da história do tweet da Catarina Martins sobre quem ganha 650 euros tem que estar a pagar taxas moderadoras. É mentira. Mentira. É só ir. 1.200 pessoas, diz o Albino Ramos, muito obrigado pela sua informação. Obrigado pelo apoio também que está desse lado. 1.200 pessoas em direto. Bem, é mentira. Já citei aqui, inclusive, a base legal que permite perceber isso. Mas há mais. Ontem o Jornal Eco fez-nos o favor de divulgar alguns dados, fornecidos pela ACSS. Não podia haver melhor fonte, Ministério da Saúde. Então, o que é que aconteceu em 2018, no campo das taxas moderadoras? Está a ver o universo da população portuguesa? Pois, 60% deste universo não pagou taxas moderadoras. Você dirá, então temos 60% de portugueses indigentes? Não. Esse é que é o ponto. As taxas moderadoras não afetam quem tem menos quem tem mais dificuldades. Seja porque uma série de situações não se aplica, doenças crónicas, por exemplo, seja porque as pessoas que não chegaram à maioridade também não se aplica. Também não se aplica às pessoas com mais de 60% igual ou 60% de incapacidade. E mais importante do que isto, não se aplicam a pessoas em situação de insuficiência económica. Portanto, aquele tweet da Catarina Martins, além de ser uma estupidez, mas deliberada, aquilo não é ignorância, ela sabe perfeitamente aquilo, mas está a fazer demagogia, é, inclusive, duplamente desmentido por esta informação. Ou seja, esta malta está a tentar falar em nome dos coitadinhos, quando não há coitadinhos, percebe? Não há coitadinhos. Isto faz parte, como já percebeu, de uma jogada, de uma campanha para denegrir alguma coisa boa que vai sendo feita na saúde e substituir por decisões cuja orientação era meramente ideológica e de pancada. Não é só ideológica, ideológica posso eu bem, é de pancada ideológica. Bom, e por falar em pancada ideológica, eu ontem estava a ver as notícias e de repente dei com uma informação que dizia que o Grupo Melo, que gera o Hospital de Braga, em PPP, foi lá comemorar os 10 anos da PPP e houve uma série de dados que forneceu, mais 100% de cirurgias, mais pessoas atendidas, não sei quantos, mais foram além daquilo que tinha sido transcrito para o contrato com o Estado. Mas o mais interessante disto tudo foi dizer que aquela PPP em 10 anos poupou entre 300 a 400 milhões de euros ao Estado português. Bom, primeira missão do jornalista. Isto é verdade? Não sei. Até porque isto é divulgado pela parte interessada, Grupo Melo. Haverá alguma verdade no meio disto tudo? Eu acredito que sim. Quanto é a quantificação? São 250, 200, 300, 400? Não sei. Mas há alguma verdade nisto. Agora, o que é que eu acho que é o erro neste processo? É que o Estado já devia ter pedido, a ERS, já devia ter pegado nisto e analisado a situação. E, portanto, o que é que entidade reguladora da saúde, o que é que eu sugiro aqui ao Grupo Melo? Que peça uma entidade independente
isto devia ser o Governo a fazer. Sabe porquê? Porque o Governo é que tem interesse em mostrar que aquilo que o Bloco de Esquerda está a tentar fazer e o PCP é uma idiotice na área da saúde. O Governo já devia ter pedido um estudo independente à ERSA ou outra instituição qualquer, ou alguém de uma universidade. A Universidade Nova, por exemplo, tem um departamento que analisa bem, a nova School of Business, que analisa bem a área da saúde. Já devia ter pedido um estudo para tentar explicar aos portugueses, com dados factuais, o que é que se passa nas PPP. Há poupanças ou não há poupanças? Há uma vantagem para o contribuinte, não há vantagem? Sabe porquê? Porque a melhor maneira de levar os portugueses a tomarem uma decisão sensata é informá-los. Agora, começarmos com, epá, é isto, e o outro diz, é aquilo, isto é uma gritaria que vai graçando pela sociedade portuguesa em vésperas de eleições, que não ajuda nada a que o cidadão comum faça um juízo independente sobre aquilo que se passa. Portanto, fica aqui a sugestão. Bom, ponto seguinte à agenda, esta agenda cada vez maior. Bom, o Jornal Público faz hoje um belo serviço, mais um belo serviço à causa da informação. Então, o que é que se passa? Vai lá ver a manchete que diz assim, deixe-me lá dizer que é para não enganar. Estado tem de gastar, está aqui, Estado tem de gastar 25 milhões para tornar o Ciresp mais seguro. Bem, recorda-se das interrogações que nós colocámos aqui depois do Estado ter feito o brilharete de dizer que ficou com a maioria do Ciresp. Só paga no final do ano, percebe? Uma das perguntas que eu coloquei aqui foi, espera aí, não é preciso agora investir para dar um próximo salto? Isto que aqui está, não me surpreende nada, não é mesmo, aliás, não me surpreende, não é por eu ter feito as perguntas, não me surpreende também, porque no fim de semana, no sábado, eu fiz uma entrevista, como vocês sabem, a um engenheiro, Alexandre Fonseca, CEO da Altice, e vá lá rever, há lá um momento em que eu pergunto pelos investimentos que têm que ser feitos no Ciresp. É óbvio que o Estado vai ter aqui que gastar dinheiro e muito, eu não sei se são 25 milhões, se são 20, se são 15, mas o Estado vai ter que gastar aqui dinheiro, aliás. Como explicou Alexandre Fonseca, a cor do dinheiro. Aqueles 11 milhões de euros que... Era bom que fosse de contos, era. Aqueles 11 milhões de euros que o consórcio Ciresp exige ao Estado têm a ver com a concretização da redundância da rede. Que, imagine só, não estava prevista no contrato que o nosso querido António Costa, atualmente Primeiro-Ministro e na altura Ministro da Administração Interna, assinou com o Ciresp. Ou seja, ele mandou tirar lá, reduzir aquele investimento, e o Ciresp fez, tirou-lhe a redundância. E depois deu o que deu em 2017 e 2018. E então o que é que ficou combinado? Que a Altice e os outros acionistas iam fazer a redundância, e fizeram. Ora bem, os 11 milhões de euros que faltam têm a ver também com isto. Bem, o Estado não quis pagar, preferiu ficar com esta marmelada. Já viu onde é que isto vai dar? Agora diga-me uma coisa. Que sentido é que faz? Vou voltar ao mesmo assunto. Que sentido é que faz o Estado, que não tem competência nenhuma nesta área? Nenhuma. Zero. Estar a meter-se a gerir redes de segurança. As redes de segurança têm de ser geridas por operadores especializados, que percebem daquilo. Tem de haver um contrato claro nesta matéria. É óbvio. Mas esse contrato tem de ser sério. Não é pôr um Ministro da Administração Interna a dizer reduza-me lá essa porcaria desse orçamento e depois tira-se a redundância. Está a perceber? Isto é que não pode acontecer. Portanto, mais uma vez, estão-nos a tomar por tolos. Você vai ver que não vai ser nesta legislatura, vai ser na próxima, ou com outro governo. Quando se for fazer as contas, você vai descobrir que o Estado torrou aqui milhões de euros num Ciresp porque não sabe gerir aquela porcaria. Desculpe a expressão. Fica a aposta aqui feita. Bom, mas já agora, vá lá reouvir a entrevista ao engenheiro Alexandre Fonseca. Está lá tudo. E não é para bom entendedor, está lá claro. Claro. Percebe? Específico. Com detalhe. Bem, já vamos com 19 minutos. O Fisco anda para aí com uma vontade. Não é o Fisco, é o Governo que passa isto. É o Secretário de Estado António Mendonça. Não vamos esquecer isto. É a Direção-Geral da Autoridade Tributária, puxada pelo Governo, anda a ver se vai buscar rapar tudo. Então o que é que queriam fazer? Ter acesso a toda a informação, inclusive a de clientes das empresas. Isto é inqualificável. Isto é o típico Big Brother em matéria fiscal. Uma coisa é virem dizer assim, mas o Fisco já acede. Não. O Fisco acede quando faz uma inspeção. Não acede
a priori e quando lhe dá jeito e na real gana. Isto é que é verdade. E o que nos estão aqui a tentar passar com aquelas falinhas mansas do Mendonça do António Mendonça, não, isto é tudo normal. Bom, veja só. Primeira direita pôs-se contra. Segundo, até o PCP veio dizer ao governo que não aceitava. Agora, como eu pergunto aqui, é curioso, não é? Ser o PCP a tomar uma atitude destas. Não devia ser assim. Está lá a investigar porquê. Mas pronto, deixa lá isso para trás. Repare, não faz sentido. Uma coisa é o fisco quando tem dúvidas em investigar. Não faz sentido o fisco, coberto desta mania de passar para os portugueses a ideia que quer combater tudo quanto é evasão fiscal, ter acesso a coisas a que não devia ter acesso. Por uma questão de privacidade. E os negócios exigem privacidade. E já agora, aqueles que não percebem isso, esperem até o dia em que alguém vá tentar fazer isso com vocês. Vale a pena pensar nisto. Bom, o déficit orçamental baixou. Eu vou deixar o Conselho Orçamental outra vez para amanhã. Bom, o déficit orçamental baixou. Grande splash do Ministro das Finanças. Já levou 2 chapadas. Sr. Presidente da República, pois, eu fico muito feliz com isso. Mas atenção, quer dizer, depois já as despesas não são feitas. Depois temos problemas em alguns departamentos. Em ano eleitoral até é tentador passar isto para o final do ano. O doutor Mário Centeno, que se assustou com isto, vem logo dizer, não há aqui nenhum período eleitoral, nem gestão de período eleitoral. Não há uma ova. É óbvio que há. Mas esse é que é o problema. E, portanto, o que se passa aqui é esta tentativa, esta preocupação de artificialmente estar a conter a despesa que é para aparecer com estes brilharetes. Percebeu? Faites la liaison. Eleições de outubro. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer às 1.200 pessoas em direto e dizer, já agora que, pedir aquilo que peço sempre, que, olha, quem está desse lado, estava aqui, estava a ver se evitava rir com o que estava a ser dito aqui. Vou pedir a quem está desse lado, aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.